Luciano, eu quero já iniciar essa nossa live fazendo uma provocação Bem para Priscila quem Copos. está nos assistindo. Pois é. Para quem busca recolocação ou de repente quem está buscando uma promoção interna, querer fazer transição, eu queria saber o quanto você se sente preparado para fazer um processo seletivo. De 0 a 10, que Muito nota que boa. você daria? Muito boa essa pergunta, Priscila. Porque geralmente as pessoas ficam, eu quero mudar de posição, a empresa não me vê, ou então, eu quero ganhar mais, e elas ficam só no desejo. Agora, a ação que é bom, ou o mais importante, que é uma coisa que o Luciano sempre trabalha, que é aquele autoconhecimento. Como eu estou neste momento da minha história? Como eu estou neste momento da minha vida? E como está a minha bolsinha de habilidades e competências para sentar na frente do recrutador e responder as perguntas. E antes de chegar no recrutador, né? Como é que está o meu currículo? Será que o meu currículo está revisado ou ele está lá em uma pastinha do Windows 95 guardado ainda? É verdade. E aí a gente tem alguns números bons. Ó, a Simone falou 9, a Marcela falou 8, chegando a 10. E por que eu fiz essa provocação? Né? Queria até remeter a um post que eu fiz hoje. Muitas vezes a gente pede as coisas para o universo e quando elas acontecem a gente fica meio perdido do que vamos fazer. Há um tempo atrás, no LinkedIn, uma conexão me chamou. Ele tinha se candidatado, ele é uma área bem técnica, e ele se candidatou para uma vaga na Nissan. E foi aprovado para a vaga, né? Foi convocado para o processo seletivo e ele simplesmente não sabia o que fazer. Ele não conseguia nem responder o e-mail, ele ficou tão paralisado, porque ele não conseguia nem responder o e-mail. Pois é, dizendo se ia participar de um processo seletivo ou não. E o meu questionamento foi, mas por que essa dificuldade toda? E aí ele falou, olha, eu mandei o currículo, mas para mim eu nunca ia ser chamado para o processo seletivo. E agora eu estou aqui porque eu acho que eu não tenho capacidade, apesar de ser a empresa dele dos sonhos, de falar isso. Então, caramba, foi a mesma coisa que eu falei, Geisa. E eu fiquei pensando e resolvi até mandar áudio do que escrever. E falei o seguinte: se ele achava que ele não tinha competência para determinada vaga, por que ele mandou o currículo? Porque existe 50% de chance para tudo nessa vida, de sim e de não. Então, se eu estou me candidatando para alguma oportunidade, a primeira coisa que eu tenho que entender é que tipo de profissional que eu sou, como o Luciano falou. Né? Em que patamar que eu estou hoje? Em que nível eu estou hoje? Eu me assusto muito quando as pessoas falam assim, eu mando 20 currículos por semana, 30 currículos por semana. Eu fico pensando para que vaga? Porque não tem tanta vaga assim que está disponível para isso. E se você manda um currículo que você acha que você não vai ser convocado, você pode ser. E quando você for, o que você vai fazer? Né? É, e falar com o estranho é difícil aqui, como a Simone falou. Só que, independente de eu falar com o estranho, eu preciso me entender enquanto profissional. Então, não peça para o universo, eu sempre falo isso, o que você não vai conseguir entregar. Para participar de qualquer processo seletivo, para fazer qualquer coisa na vida, eu preciso acreditar na minha capacidade daquilo de realização. Eu, durante muito tempo, tive a certeza de que eu não era capaz para fazer isso que eu estou fazendo agora. E não tenho vergonha nenhuma de falar sobre isso. Já discuti isso com o Luciano algumas vezes, já conversei com algumas pessoas. Eu, além do teu conhecimento, da formação técnica, da experiência, para mim, fora do meu mundinho corporativo, foi difícil eu entender o quanto eu era capaz para desenvolver, mesmo com tantos resultados que aconteciam. Procrastinação, síndrome do impostor e mais um monte de coisa. Só que, para quem está participando de um processo seletivo, o pontapé inicial é se autoconhecer.
E se eu não me autoconheço, se eu não tenho uma estratégia, eu posso mandar 20, 30, 100 currículos, que eu não vou ser chamado para local nenhum. Então eu fico feliz quando a Simone e eu acho que a Marcela falaram que elas estão preparadas hoje de participar de um processo seletivo em torno de 8 ou 9, né? Porque na maioria das vezes, quando a gente faz esse questionamento, os números não passam de 4. E me assusta, vendo que o mercado está aquecendo, as vagas estão abrindo. Eu sei que alguns setores ainda estão ruins, mas as vagas estão abrindo e a gente, enquanto candidato, ainda não entendeu ou ainda não acertou o caminho para chegar na frente do recrutador e se destacar dos demais. Isso é bem preocupante. Eu vejo assim, ó, Priscila, a pessoa deveria estar sempre preparada para o máximo. Porque é preferível que tu esteja preparado para o máximo e não ser chamado do que uma situação como essa, onde tu, vamos ver no que vai dar, como é que é, Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me Deixa a levar. vida me levar. E aí daqui a pouco o cara te chama. E aí eu fico pensando assim, ó, tu não é a pessoa preparada, tu não é a pessoa adequada e tu vai tirar a oportunidade de outro, porque nós recrutadores o quê? Tu não vai chamar 20 pessoas, tu vai chamar de 3 a 6 no máximo, dependendo do perfil de vaga, dependendo do processo seletivo que tu tens para fazer. E tudo é tempo. E hoje as coisas têm que ser otimizadas. Então tu vai buscar, olha, esse currículo. E aí o cidadão manda currículo e ele não se sentia seguro. Veja, isso é uma situação. A outra é a pessoa está no seu estado frozen. Está lá dentro da caverna, congelado, séculos e séculos parado, morrendo de medo. Mas é um reclamão compulsivo. Não gosta da posição que está, não gosta dos colegas que estão com ele, não gosta do salário. Faz alguma coisa, mas não faz por convicção e não faz por preparo. Ele faz simplesmente, tô fazendo, todo mundo fala nas lives, todo mundo fala no LinkedIn, que bom se ele tem LinkedIn, né? Todo mundo fala que tem que mandar, vou mandar. E aí o raio cai, e o raio não cai 2 vezes no mesmo lugar. E aí o que acontece? Aquele desespero, e ainda bem que ele procurou uma pessoa com a tua expertise para poder ajudá-lo. Agora eu fico pensando o seguinte, imagina que ele está dentro de uma grande organização, e aí a organização pré-seleciona ele e ele não está adequadamente preparado e dá esse desconforto intestinal nele, né? Nós estamos numa live, tem que usar bem as palavras. E aí, o que acontece? A imagem dele para o RH, numa próxima oportunidade que ele mandar o currículo, Priscila, tu acha que o RH vai pré-selecioná-lo? Essa pessoa em questão, ele não foi à entrevista. Só para a gente finalizar a história. Falta a Ele Roberta aqui. agradeceu, ele agradeceu e não foi. E eu fiquei chateada por ele não ter ido. E tem algumas coisas aqui que a Simone falou que são interessantes. Ela perguntou para um amigo o que o amigo fazia. E o amigo falou que não sabia descrever a atividade que ele fazia. E muitos não conseguem. Isso é uma realidade, tá? Um ponto principal de uma entrevista é o candidato se vender para o recrutador. Porque papel, currículo, conhecimento técnico, eu já tenho. Você já passou do primeiro funil, que é o seu currículo ser selecionado, que já é difícil, ok? Beleza. Então, eu já tenho conhecimento de onde você formou, em que atividade você realizou, de quanto em quanto tempo, qual foi o cargo, conhecimento de curso, eu tenho tudo ali. Agora, eu quero saber quem é você. Que problema, isso é um outro questionamento que muita gente não consegue me responder. Que problema você resolve para sua empresa? Porque quem contrata, se eu sou recrutador, eu abro um processo seletivo, subentende-se que eu tenho um problema que precisa ser resolvido. Tá? E se esse problema precisa ser resolvido, eu preciso saber se você é o profissional que vai resolver esse problema. Então você precisa saber detalhar e falar aquela atividade que você faz. E se você não sabe detalhar isso para mim, como eu vou ter certeza de que você é o profissional certo? Se você não compreende qual o problema que você resolve, por que eu tenho que te contratar? Priscila, mas isso é pergunta batida. Não.
Enquanto as pessoas não souberem responder por que ao invés de Maria eu tenho que contratar o João, e a justificativa para isso, ela precisa ser feita. Por que você compra um Samsung e compra um iPhone? Todo mundo vai saber explicar. Porque é status, porque é mais rápido, porque a câmera é melhor, porque toda é justificativa. Então, no momento do processo seletivo, você também precisa aprender a se vender. É isso que vai te distanciar da manada. A gente tem 12 milhões de pessoas desempregadas, Luciano. Um processo seletivo onde a gente abre um básico de recepcionista, eu recebo 1000 currículos. Tudo bem que 800 currículos são para ser jogado fora, porque não tem nada a ver com a vaga que eu abri. Mas quem está ali, quem está selecionado, por que eu tenho que contratar você e não contratar o outro? Sabe? E uma coisa que a Simone aqui falou, o jogador sempre tem que estar pronto, sim. É treinar. Eu ouvi alguém falando, acho que foi a Mariana Torres no Instagram, que participar de um processo seletivo e não ser aprovado, você tem que olhar isso como um treinamento e um aprimoramento. E eu falo sempre isso. Você está conhecendo empresas diferentes, recrutadores com perfis diferentes, podendo responder a mesma coisa de formas diferentes, e você está treinando. Participar de um processo seletivo, como eu já vi algumas pessoas falarem, que é perda de tempo, é ter uma cabeça de minhoca. Perdão aí, minhoca, desculpem. Mas é ter uma cabeça muito fechada, porque participar de um processo seletivo é se mostrar cada vez para um recrutador diferente. Olha a Carla Martins aí conosco. Que maravilha. Olha, Ó, Carlinha. diretamente de Portugal. Ó, vou fazer também. Ó, ali, ó. Todo mundo tem. Carlinha, eu adorei a sua foto e o seu site. Está de parabéns. Eu fui lá olhar, depois eu vou colocar meu comentário. Você é uma querida. A Carlinha então, podia vir no nosso sala de RH, né? O que te parece? Sim, é só chamar ela, eu tenho certeza que ela aceita. Convite Então a aqui gente precisa. é ao vivo. A gente é feito, né? Depois eu mando uma mensagem para ela. A gente precisa, então, estar preparado para isso. E a gente é direto de Portugal e gripada. E a maioria dos profissionais hoje não se preparam, Luciano. Essa questão do autoconhecimento, vamos sempre bater nessa tecla. Pode estar desgastada, pode ser batido, mas vamos falar. Porque exatamente o que tu falaste. A pessoa vai no processo. Olha que coisa maravilhosa, a gente tem repetido isso sistematicamente. A pessoa conseguiu passar no primeiro funil. Qual é o primeiro funil no processo seletivo? O teu currículo. Ele foi selecionado. Beleza. O recrutador já entendeu que o teu requisito técnico, tu tá em condições. E aí ele quer olhar no teu olho, quer conversar contigo, conhecer os teus skills comportamentais, como tu te comporta. Skill comportamental é exatamente isso. Como tu te apresenta, como tu fala, como tu aborda determinado assunto, quais as relevâncias que eles têm para ti. E aí tu vai para este momento fantástico que muitas pessoas reclamam que não conseguem chegar lá, e aí tu não te conhece, tu está despreparado. Eu vou relatar Ayrton Senna. O Ayrton Senna era uma fera para correr na chuva. E aí as pessoas diziam assim, ó, como ele tem sorte. E ele sempre dizia assim, ó, não era sorte, era treino. Chovia, ele pegava o kart e ia treinar. Chovia, ele pegava o kart e ia treinar. Então, assim, ó, se tu tem a oportunidade de estar sendo chamado para mais de uma entrevista de seleção por semana, para mais de uma entrevista de seleção por mês, legal. Não passou? Lamentável. Mas o que tu tem que fazer com esta experiência? Tu tem que te apropriar da experiência e utilizá-la a teu favor. E é olhar. E não reclama que o RH não te deu feedback, não reclama que a empresa não te retornou. Pega e faz a tua autocrítica, faz a tua autoanálise e olha, bom, eu estive numa entrevista de seleção, eu fui perguntado sobre isso. Quando perguntado sobre esse assunto, por exemplo, fale-me de você, como eu me comportei? Qual foi a resposta que eu dei? E aí tu faz aquela análise. Eu estava preparado para responder essa pergunta? Por que a gente sempre fala sobre isso? Porque o correto, quando tu vai para uma entrevista de seleção, e as dicas do Luciano Steffen nesses minutos estão correndo aí pelas redes sociais, a Priscila também faz isso, a gente sempre fala,
Tu tem que te preparar. E aí, se tu não está preparado para esta pergunta, que é uma bem simples da tua história de vida, como é que tu estará não preparado para as outras? Então, se tu voltou de uma entrevista, tu tem que autoanalisar. Eu não respondi direito. Pega papel e caneta. Eu sempre digo assim, ao invés de ir para o computador, pega papel e caneta, porque tu vai gravar na tua memória mecânica e escreve: quem sou eu? Luciano Steffen, eu tiro você do estado frozen, eu passei por essa empresa, por aquela empresa, e eu faço isso. A outra pergunta que eu não acho que eu não fui bem. Esta autoavaliação, esta autocrítica, ela é essencial para a próxima. Quando tu fores na próxima, tu já vai te lembrar, tu já treinou, e aí tu tem memória, não só memória emocional, não só memória consciencial e não só a memória mecânica, mas a memória da vivência daquele momento. E aí tu vai fortalecido, tu vai seguro, porque o que nós temos percebido, exatamente que nem essa pessoa que a Priscila citou agora, é aquela dor de barriga. Por isso que eu digo, né, Roberto, ia amar essa live. Qual é a dificuldade em sentar frente a frente com outra pessoa e conversar? O que te Eu parece? ainda vou A dizer Priscila tá rindo. mais, eu vou fazer mais duas frases muito legais, eu já anotei aqui. A Simone falou, você precisa ser fluente em você. E a Carla falou que sorte é a união da preparação com a oportunidade. Duas frases que eu já anotei e que vão virar post, tá? Já estou avisando as duas aí que eu estou roubando as ideias. E vou fazer um adendo, transformar a frase que você falou. Qual a dificuldade que nós temos de sentarmos com nós mesmos e fazermos a nossa autoavaliação? Porque a parte mais difícil é quando a gente precisa falar da gente. E isso é difícil para mim, isso é difícil para você, e difícil para a maioria da população. Está tudo bem ser difícil. A gente não foi ensinado a isso. Volto sempre a falar, o autoconhecimento ele é dolorido demais. Primeiro que você mexe com crenças, você mexe com sentimentos, você traz sensações anteriores que você teve, mas quando você começa a entender por que você faz determinada coisa, e ontem eu vi uma charge que a pessoa criava um cenário de vermelho com os diabinhos, os infernos, e ele ficava ali naquele mundo. Quando você percebe que é você que cria essa dificuldade na sua cabeça, dado as devidas proporções, tá? Você percebe que a entrevista, ele não é um bicho de sete cabeças. Ayrton Senna se preparava, Oscar se preparava, LeBron James se prepara, quem mais eu posso falar hoje? Gabigol se preparou. Então, assim, todo mundo, desculpa, é outro patamar. Todo mundo se prepara para fazer qualquer coisa. E as pessoas cismam de ir em processo seletivo sem se preparar. Nós nos preparamos para uma live, por mais que seja algo simples, mas a gente já tem em mente alguns tópicos, o normal a gente vai fluindo conforme as pessoas vão interagindo. Mas todo mundo precisa se preparar. E o feedback que é solicitado do recrutador, e eu mais uma vez falo que o recrutador ele não trabalha para você, ele trabalha para a empresa e ele não tem obrigação nenhuma de te dar feedback. A obrigação que ele tem é te dar um retorno do processo. Isso é fato e não está acontecendo. Mas feedback está atrelado a desenvolvimento. Que desenvolvimento está atrelado a acompanhamento. Em que ele não vai fazer isso com o candidato. Então não dá para ele chegar para você e falar assim, Luciano, quero te dar um feedback. Nesse processo seletivo você não se vendeu bem. Mas como é que eu vou saber que eu não se vendi porque eu não conheço o Luciano? Eu não sei qual é a trajetória dele. Então como é que eu vou saber se ele se vendeu ou se ele não se vendeu bem? Então é isso que a gente precisa ter em mente. Essa avaliação quem tem que fazer somos nós. E se você avalia e fala assim, cara, deixa eu pensar. Eu perguntei isso, respondi isso, eu perguntei isso, eu respondi isso. Pô, não foi bom. Bom pra cacete. Por que eu não passei? Lembra que é um alinhamento de perfil para ser
aprovado ou para passar para a próxima etapa, o seu perfil técnico e comportamental, hard e soft skills precisam estar alinhados com aquele cenário que eu tenho hoje. Não quer dizer que você é bom ou ruim. Agora, putz, tinha alguma coisa que eu deveria ter falado. Eu já fiz situações de que palestras mesmo que eu falei, eu devia ter falado isso e não falei. A gente tem isso muito nítido, a gente tem isso muito latente. Então, se você percebe que você teve esse erro, bom, então na próxima eu vou querer ajustar falando isso, isso, isso. Ou até mesmo no processo seletivo. Eu vejo muito, estou vendo muito recrutador perguntando assim, tem alguma coisa que você queria falar, que eu não perguntei? Se você acha que algum assunto Não tenho não nada para ficou perguntar. claro, pois é, volte. Ah, eu queria assim, só fazer uma correção. Você me questionou sobre X, Y, Z. Além do A, B, C que eu te respondi, eu queria te acrescentar mais isso. E E ok. olha só, essa aí eu considero o momento de estrela, o momento chave, o momento em que o recrutador realmente vai te contratar. Eu sempre digo isso nas mentorias, a gente já fez trabalho junto sobre treinamento para entrevista, e eu sempre digo, quando o recrutador faz essa pergunta de ouro, vamos promovê-la, quando faz essa pergunta de diamante para ti, é o momento que tu te coloca. Se tu te preparou, se tu treinou, se tu já fez o básico, conhecer a empresa, conhecer as tuas habilidades, conhecer o que vai ser feito, é 3 perguntas chaves. Primeira, o que a empresa espera da pessoa que vai ocupar essa vaga para os próximos 30, 60 e 90 dias? Essa pergunta mostra para o recrutador claramente que tu é uma pessoa que pensa e planeja no tempo e no espaço, além de ser uma pessoa muito organizada. Ou seja, tu está entrando no contexto. Segunda coisa, tu não pergunta de dinheiro, tá? Se ele não falou em grana, não precisa te perguntar. Essa tu deixa para depois do depois do depois. Em que momento, se tu tá com dúvida de perguntar de grana, tu vai perguntar? Tu fala assim, ó, tu faz o seguinte fechamento. Pô, a nossa entrevista foi tão positiva, eu me senti tão bem, tu me fez sentir tão confortável, gostei da empresa. Nós nem falamos sobre valores. Tens os valores, ou seja, tu faz ficar uma coisa bem Bem light e leve. tranquila, bem leve, como quem diz assim, ó, foi tão bom que isso não é o mais importante. É ou não é, E Priscila? não é. É um E não momento é. chave. E não é. A questão financeira não é ela que está fazendo a retenção de bons funcionários. Não é. O que está fazendo com que as pessoas fiquem dentro das organizações é liberdade, autonomia e alinhamento de propósito. Financeiro está em último. As pessoas estão mudando de empresa porque elas simplesmente não conseguem se desenvolver. As pessoas estão mudando de empresa porque elas não se sentem autônomas das atividades que fazem. As pessoas estão mudando de empresa porque elas estão olhando o cenário em volta, tá vendo que as outras pessoas estão crescendo e outras empresas estão evoluindo e ela tá ali naquela empresa processual, né, familiar, patriarcal, que quando você fala com alguma coisa nova, não, isso daqui não dá certo, não. É por isso que as empresas estão mudando de oportunidade. E é isso que vai chamar a atenção do recrutador no momento do processo seletivo. E volta a falar, a atenção do recrutador, às vezes, é para uma posição futura. É uma sementinha que você coloca, é a consolidação da sua marca profissional para aquele recrutador que, como a Simone falou, é o elo entre você e a vaga. Olha o teu mentor Então, aí. olha o Ed, meu Seja querido. bem-vindo. Mais um com corações para ele, ó. Ed é um amor, dá umas porradas de vez em quando, mas dá uns afagos também. Olha só, o Juliandro disse que já viveu esse momento e ele não perguntou nada. Lembrem-se, na entrevista de seleção, depois de todas as perguntas, a pergunta diamante para vocês é a que coloca vocês na vaga. É vocês perguntarem essas 3 perguntas chaves para o recrutador. Porque é quando ele vai... Porque assim, ó, mais importante que dar respostas, pessoas, é fazer as perguntas certas. A pergunta certa,
a pergunta bem colocada, assertiva, sobre o ponto-chave, ele mostra como tu pensa, ele mostra como tu sente, ele mostra como tu age, mas principalmente como tu reage. E isso vai te diferenciar de todo aquele mar de candidatos que quando chega nesse final diz assim, não, estou satisfeito. Por quê? Porque eles estão acuados, porque eles estão com medos. E a entrevista de seleção não é para tu te sentires acuado, não é para tu teres dúvidas das tuas capacidades, é um bate-papo tranquilo. Tu tem que estar bem. Imagina assim, ó, vestibular. Vestibular, por sala, tem uns 50 candidatos. Todos eles estão tensos, todos eles estão ansiosos, todos eles passaram a noite com piriri. Se tu conseguires estar calmo, se tu conseguires estar centrado, se tu conseguires saber exatamente quem tu é naquele momento e para que tu estás ali, tu tem um grande diferencial que te coloca no topo da pirâmide com relação a todos os demais concorrentes da vaga. E eu digo para vocês, por que pessoas com mais idade vão bem no vestibular? Porque essas pessoas têm um controle emocional maior. Então, ao ir para a entrevista de seleção, vá com o teu controle emocional regulado. Vá tranquilo. Ai, Luciano, como é que eu faço isso? Bom, tu vai ter que descobrir os teus mecanismos. Para alguns é um contato com o verde, para outros é uma boa caminhada, para outros é uma leitura, para outros é um isolamento, para outros é ver uma série no Netflix. O importante é que tu encontre os teus mecanismos de auto-relaxamento, de estar tranquilo, para que na entrevista tu consiga fazer esse bate-papo, por exemplo, que eu e a Priscila estamos fazendo aqui com vocês. 2 pontos que eu quero falar. Primeiro, Juliandro, eu acredito que em 15, 30, 20 minutos de uma entrevista não dê para o recrutador tirar todas as suas dúvidas, tá? Por exemplo, eu quero saber quais são as maiores dificuldades do setor, como é que os colaboradores são promovidos, qual é a avaliação, né? Quais são os indicadores que aquela área em específica ela está tendo mais dificuldade, como é o relacionamento das equipes, quantas pessoas tem por cada setor. E normalmente isso são informações que só vão ser dadas se eu questionar, porque não fazem parte do processo em si. Não fazem parte da entrevista. Então você dizer assim, todas as minhas dúvidas elas foram sanadas, para mim, Priscila, não rola, tá? Porque em 15, 20 minutos eu vou falar das minhas experiências, eu vou falar das atividades que eu fiz, eu vou me vender, eu não vou tirar minhas dúvidas. Né? As dúvidas que vão é escala de trabalho, salário, benefício, mas o dia a dia daquela atividade que eu vou estar ali elaborando. Como é que ela funciona? Né? Como o setor está se qualificando? Por isso que é importante esse momento para que você coloque aquela sementinha, para que você coloque o plus em relação aos outros candidatos que ficam ali com medo e não sabem o que perguntar. Um outro ponto também, que é a questão da ansiedade. Todo mundo é ansioso. Sim. No mundo que a gente vive hoje, alguns mais, outros menos, a ansiedade toma conta também da gente. A gente vive num mundo cheio de informação a todo momento, que a gente não sabe para onde vai olhar, o que vai aprender, o desemprego causa isso, a insegurança causa isso, mas no momento que eu vou participar do processo seletivo, sem a cobrança e sem o pensamento de que, pelo amor de Deus, eu preciso passar nesse processo seletivo, senão eu vou morrer, fica menos pesado. Né? Eu sei disso tudo. Você vai falar assim, Priscila, tu é louca. Para. Eu sei que todo mundo precisa de dinheiro para viver. Eu sei que em alguns momentos a gente está passando por dificuldades. A gente precisa voltar ao mercado. Mas cada vez que você coloca um peso enorme em algo que você não tem responsabilidade e poder de decisão, você vai ficar ansioso, sim. E isso vai te prejudicar. Quando deveria ser assim, vou para a entrevista, seja o que Deus quiser, eu estudei,
aprendi sobre empresa, eu sei falar sobre mim, eu dei o melhor de mim e vai embora. Eu fui à praia sexta-feira. E a primeira coisa, quando eu boto os meus pés no mar, eu converso com o mar, apesar de ter um medo enorme dele que me pele, já falo assim, ó, tu já sabe qual é o nosso combinadinho aqui, né? Tu leva o que não presta e só deixa o que vale a pena para ficar toda virada de ano. E, na verdade, toda vez que acontece uma coisa boa, uma coisa ruim, eu vou ao mar para agradecer e faço esse combinadinho com ele. Leva tudo que não presta, volta a oferenda e leva as oferendas e deixa só tudo que é bom. Então, a gente precisa fazer isso, porque quando você tira esse peso, né, você já muda isso. Você já muda essa visão. Ah, o Juliano está falando aqui. Eu achei que essas perguntas eram para ser feitas pelo gestor da vaga ou responsável pela vaga. Depende. Porque se você estiver fazendo essa pergunta para o RH e o RH não souber te responder, ele vai botar lá a estrelinha que a gente quer, porque você fez uma pergunta diferenciada e vai voltar a falar para você assim, olha, eu não tenho como te responder essa pergunta agora, até porque eu não estou no setor. Mas eu vou deixar para que o responsável pela vaga te responda na outra vez. E você fala assim, opa, então quer dizer que eu passei para outra. Entendeu? É essa a ideia que a gente tem que fazer, porque assim, mal não faz, mal não vai fazer. Então, é melhor que você faça o excesso do que você pecar pela não realização, entendeu? Se você está com 10 candidatos falando assim, não tem nenhuma dúvida não. Porra, eu tenho todas as dúvidas do mundo. Eu quero saber qual é o sexo dos anjos, gente. Todo mundo tem dúvida. Não adianta que o recrutador não conseguiu responder suas dúvidas, a não ser que elas sejam pequenas. E uma coisa que o Luciano falou logo no início da live, a gente sempre precisa focar no topo. Não dá pra gente ser mediano. Eu li alguma coisa pela rede, eu não sei de quem foi, não sei se foi do filho da Helenice ou da Elisângela, eu não sei. Eu li um post que o filho da pessoa falou assim, mãe, não chame uma pessoa de mediana, porque isso ainda pode ser um elogio. Pois é, e a criança deveria ter em torno de uns 8 anos. Eu achei Essas que ele ia dar uns... crianças são Fantástica, fantásticas, né? né? Tu sabe nadar? Não, mas eu sei aprender. Você Lembrando a aprender. Késia no Cariocas. Frase do Carioca de uma página do Instagram. Então, assim, eu pensei que ele ia dar uns porros, né? Mas quando ele falou isso, é uma realidade. Falar a gente não precisa ser mediano. A gente não nasceu, a gente não é um ser humano para ser mediano. A gente nasceu para ser top. A gente nasceu para ser 10. Porque quando você mira no 10, você vai dar 7, você vai chegar ao 8, você vai chegar ao 6. E se você mirar no 5, você vai chegar no 3, você vai chegar no 2. E dá o mesmo trabalho, né? Sonhar grande, sonhar pequeno, dá o mesmo trabalho que é sonhar. Então, não tem por que a gente sempre pensar no mínimo. E é isso que a gente precisa ter em mente em tudo na vida. Porque enquanto você está pensando no mínimo, enquanto você foi para o processo seletivo com 80% de preparação, você pode ter certeza que vai ter um candidato lá que se preparou 150%. Ah, caramba, Priscila, mas ele separou 150%, ele vai se dar melhor do que eu. Depende. Lembra que a gente está falando de comportamento? Lembra que a gente está falando de controle emocional? Que a gente está falando aí de sentimentos? Ele pode estar preparado 150%, mas alguma pergunta ser feita, ele se desestabilizar por qualquer outro motivo e você acaba passando na frente dele. E uma coisa que eu digo e repito, já falei nas lives, o seu pior inimigo é você mesmo. Você não está competindo com ninguém. Você tem 10 pessoas numa sala, você tem 50 fazendo o Enem, você tem mais 100 fazendo o vestibular. A única pessoa que pode te derrotar, oi Leila, é você mesmo.
com todas as suas crenças, com todas as suas sabotagens, com tudo que você faz. Então, para de se sabotar, se prepara para o processo seletivo, para as coisas darem certo. De uma forma bem resumida, para quem está entrando agora na nossa live, prepare-se para a entrevista de seleção. Se você sabe quem você é, se você estudou a empresa, se você conhece os processos que a vaga precisam, como tu vai te destacar conversando com o recrutador? Tu vai responder o mais equilibradamente possível, com o menor grau de ansiedade possível, porque a gente sabe que a ansiedade sempre tem, e ela às vezes é positiva, mas tu vai adequar e trabalhar isso. Priscila já está anotando para falar alguma coisa quando eu terminar. E como tu vai te destacar? Com as perguntas-chave. De novo, se todos responderem, estou satisfeito, não, foi bem claro, mas uma única criatura perguntar qual é a expectativa de promoção dentro desta vaga que eu estou sendo contratado. Ou como é que se fazem as promoções dentro da organização. O cara já vai olhar para ti e dizer, opa, esta é uma pessoa que tem uma ambição, é uma pessoa que planeja para frente, ele está sendo contratado para essa vaga, mas ele já quer crescer e construir. Tu tem que te destacar através das tuas perguntas. De novo, imaginemos o Tinder. Todo mundo conhece o Tinder. Para dar match, como é que funciona? Todo mundo conhece o Tinder. Eu nunca tive Tinder, mas tudo bem, Priscila. Mas todo mundo já ouviu falar no Tinder, corrigindo. E aí tem que dar match. Como é que vai funcionar para dar match lá na entrevista de seleção se tu ficar uhum, 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 uhum. Entenderam? Pergunte ao recrutador as perguntas-chave. Não pergunta a cor da cuequinha dele, pergunta as perguntas-chave. Uma outra coisa, Simone tirou foto. Uma outra coisa também que é importante, alinhando com o que você acabou de se falar. Quando você está numa entrevista, seja ela coletiva ou individual, o recrutador fala assim, fala-me sobre você, começa a contar a sua trajetória. Não precisa contar desde a época lá do Jardim da Tia Cotinha, onde você fazia o pré-1. Né? Deixa só dizer assim, ó, esse exercício na oficina do entrevista de seleção do 7º capacitação a Roberta fez. E eu e ela fizemos um teatrinho. E eu tinha que ser o mau candidato. E aí eu justamente, olha, quando eu era criança pequena, comecei contando assim, né? Justamente para nós mostrarmos para as pessoas que estavam no capacitação o que não fazer. E aí tu começa a contar assim, quando eu era criança pequena lá em Barbacena. Eu fiz um processo seletivo para supervisor. Entende? Se supervisor, você só tem lá profissionais, né, pelo que eu tinha visto no currículo, no mínimo 3 anos de experiência, que tinham passado ali por 2 empresas em média. Então, eu não preciso contar desde quando eu fui atendente, né, numa empresa, desde quando eu fui auxiliar administrativo, desde quando eu entrei operadora. Eu fiquei 16 anos na mesma empresa, 3 como operadora, 8 como supervisora e 3 como coordenadora. Se eu for começar a contar a minha história, eu posso até mencionar que eu entrei na empresa como operadora, ok. Mas os meus resultados, as minhas atividades, as minhas entregas, as minhas premiações, elas vão ser relevantes de acordo com a vaga que eu estou me candidatando. Entendeu? Se em algum momento hoje eu estou fazendo uma atividade que não tem nada a ver, vou dizer o que é o básico. Se hoje eu estou sendo motorista de aplicativo, se o recrutador me perguntar, mas o que você faz atualmente? Olha, hoje eu estou como motorista de aplicativo. Ele perguntou, ok. Mas se eu estou contando a minha história e eu preciso saber contar a minha história, essa é a maior dificuldade hoje, eu não preciso desde lá nos primórdios, sabe? Não preciso da Idade da Pedra, eu posso vir de Santo Júnior para cá. Entendeu? Então você precisa contatar, relatar, colocar as atividades, o que você realizou, as metas que você trabalhou, todos os seus resultados daqui para frente.
Entendeu? Você não precisa ir tão lá atrás. Porque primeiro que se for uma entrevista coletiva, você leva bastante tempo para se explicar. E você percebe que o recrutador às vezes vai querendo cortar. E você não consegue ter o discernimento. E você continua falando, né? E tem outras pessoas para você se apresentar. Então você precisa ser objetivo, você precisa ser prático para falar aquilo que efetivamente vai te trazer resultado para o momento da tua entrevista. Não adianta você encher linguiça, sabe? Eu não quero saber, enquanto supervisora, que você ficava olhando o sistema para controlar quem estava indo na pausa banheiro ou não. Estou dando um exemplo, tá? Eu quero saber como você gerenciava as pessoas. Eu quero saber como era a sua comunicação, né? Como era o seu feedback. Então, é isso que a gente precisa trazer. Eu preciso avaliar também até que ponto eu preciso ir e voltar na minha história, mas sem perder aquele contexto. E uma outra coisa, Luciano, não menos importante, cuidado com as afirmações que você faz. Eu, às vezes, em entrevistas simuladas de seleção, as pessoas começam contando algo e cada vez que você conta alguma coisa, chama um outro questionamento. Porque eu quero reafirmar, eu quero consolidar, eu quero ter certeza dentro de um contexto daquilo que você está me falando. Eu quero conhecer o seu comportamento. E cuidado com o que você fala, porque às vezes o que você fala, você vai entrando num balaio de gato que você não consegue sair. Eu fiz isso numa entrevista de seleção simulada, que teve uma hora que a pessoa falou assim, ai Priscila, eu falei assim, rolou, né? E se fosse numa entrevista real, ela não ia falar aí Priscila, mas eu ia falar assim, ah, tudo bem, muito obrigada. Beleza, a gente pode terminar por aqui. Então tenha cuidado com o que você vai explicar, você não se enrolar. Numa posição de supervisor, por exemplo, você falar que você é muito mãezona e que você tem dificuldade para dar feedback é se matar. Como dizia meu professor, não se preocupa que o candidato mesmo, ele pega a pá, cava a sepultura, se joga e puxa a areia para cima. Porque em algum momento você pode ser mãozona, mas no momento do feedback você tem que se posicionar. O feedback ele pode ser bom, ele pode ser ruim. E se você quer sempre passar a mão pela cabeça, ficar com unhas e dedos, né, do que você vai falar ou deixar de falar, tem que ser igual aqui, Priscila, tiro, porrada e bomba. Gostou? Ótimo. Não gostou? Ah, desculpa. Isso que tu está trazendo, Priscila, é outro grande pilar numa entrevista de seleção e que realmente derruba os candidatos, assim, mas derruba strike, a varrer. Então, assim, isto demonstra a tua capacidade cognitiva e a tua capacidade interpretativa. Quando tu vê vaga, minhas capacidades, meu currículo, mandei, aí tu recebe um WhatsApp, um contato por e-mail, uma ligação. Olha, você foi selecionado, vamos marcar uma entrevista. Primeira coisa que tu pergunta, muito obrigado, para qual empresa? Ah, empresa X, a pessoa não se identificou, e aí tu já sabe, na empresa X eu mandei para tal vaga. Então tu tem que entender para aquela vaga, e isso é de novo, tua inteligência comportamental, inteligência cognitiva e inteligência emocional. Para aquela vaga, quais são os pré-requisitos necessários para o seu desempenho? E isto tu vai treinar para que quando tu chegar ali na entrevista, tu coloque as coisas positivas dos teus skills comportamentais que agreguem para a vaga. E não as coisas negativas, como a Priscila trouxe agora, que vão te derrubar e fazer o efeito strike. Olha, isso dá uma boa. Efeito strike dá uma postagem fantástica. E aí, o que... Não, eu anotei primeiro. E aí, o que acontece? Se tu te prepara e se tu entende, tu vai ser a pessoa certa para a vaga. É isso que nós estamos dizendo. Porque o candidato cai sozinho quando ele responde de forma inadequada ou quando ele constrói uma história que não fecha com o perfil desejado da vaga. Simples assim. É ou não é, Priscila? E assim, isso é ruim, porque quando você faz isso, tudo que você fez até ali ele cai por terra. Entendeu? Então você precisa ter. Por isso que o preparo.
Né? Ah, Priscila, mas é igual perguntar sobre pontos fortes e pontos fracos. Eu sempre fico perdido para responder. E tá tudo bem que você fique perdido, porque se me perguntar de uma hora para outra, eu também não vou saber responder. Mas lembre-se que a gente se prepara para o processo. E a gente precisa ter o cuidado de que... Eu nem sei quanto tempo tem de live. Relaxa, temos 12 minutos. Estou cuidando do horário. A gente precisa ter o cuidado de, assim, quando eu vou falar do meu ponto fraco, tem que ser algo que não vai interferir diretamente para aquela posição. Eu adoro essa. Em uma simulação, o candidato falou para mim assim que ele era muito distraído. Eu regalei 2 olhão assim, ó, enormes. E por que eu regalei isso? Ele era técnico, mecânico de máquinas pesadas. Não dá para ele ser distraído. Sabe? Ele pode se machucar, ele pode machucar outras pessoas. Eu falei, cara, você deve ter outro defeito aí, você deve ter outro ponto para desenvolver, que não pode ser esse, porque esse, na verdade, se você atua na sua atividade de forma distraída, você pode causar dano à empresa e danos aos outros. Então, pense uma outra forma e trabalhe sobre isso. E quando eu pergunto para um candidato qual é o ponto fraco, não estou preocupada em massacrar ele, não. Eu estou querendo saber se ele identifica a dificuldade que ele tem e como ele está fazendo para atuar. Vou dar um exemplo. Se eu tenho dificuldade de fazer vídeo, estávamos ontem falando com uma pessoa que amamos, mas ela ainda não se sente confortável para fazer vídeo. Eu não posso amarrar ela numa cadeira. Se eu pudesse, eu estivesse lá, eu amarrava. Botava uma câmera na frente dela e falava, vamos testar. Você só vai sair daqui quando tiver mais ou menos, porque não funciona, tá? Só que, se você não coloca a cara a tapa, se você não dá o primeiro passo, não tem como. Você nunca vai sair do ponto A para o ponto B. A Froner hoje postou que correr da inteligência, né? Faz com que a gente tenha mais sinapses, mais Multiplique os neurônios neurônios. e tenha mais inteligência. Eu falei assim, caramba, eu tenho uma vontade de correr. Mas olha que loucura, eu tenho vergonha de correr na rua. É louco isso, né? Por que eu tenho Saia vergonha? do estado frozen, literalmente, vai ter que correr. Por que eu tenho vergonha? Um monte de gente corre. Qual é a pior coisa que vai acontecer? Tá vendo como isso acontece com todo mundo? Mas eu tenho vergonha e não corro. E eu falei, bom, se pelo menos eu não ficar mais inteligente, eu vou emagrecer. Então, de qualquer forma, é beleza. É aprendizado. Mas a gente precisa estar nesse poder. Então, assim, o que você está fazendo para melhorar aquilo que para você é um fator complicador? Entendeu? Alguém falou aí que não se sente confortável em fazer vídeo. A Leila, nós trabalhamos isso lá desde o início de março, quando nós começamos o Sala de RH. Mas graças a Deus a Leila conseguiu se recolocar. Eu estou muito feliz por ela, já postei isso lá no LinkedIn, né? Ela disse que aprendeu bastante conosco, com a Simone também, né? Isso é muito legal. Fazer vídeo, eu também detestava. A Simone detestava vídeo. E a Simone fez vídeos e faz vídeos fantásticos em várias línguas. Tudo é aprimoramento, gente. A gente precisa afiar o machado várias vezes antes de cortar a árvore. Eu acho que tem um ditado que fala algo parecido com isso. E é uma realidade. E para a entrevista não é diferente. Se você tem um problema de planejamento, se você tem um problema de ansiedade, se você tem um problema de colocar as suas coisas em práticas, você precisa fazer isso diariamente, colocar assim pequenas metas para que aquilo aconteça. Então, se eu pergunto isso no processo seletivo para você, eu não estou querendo te exorcizar e nem te comparar com um ou outro. Não, essa régua da comparação é esmagadora. E é nossa, sabe? A gente se compara com coisas que não existem. E eu quero saber o quanto você se conhece. A gente volta mais uma vez lá para o início da live, quando a gente fala sobre autoatendimento. Olha quem entrou! Nem vou dizer a que Move RH, nosso parceiro de negócios, está aí, ó. Entendeu? Então você precisa começar, precisa dar o primeiro passo. Mas eu fico com medo. Usa eu e Lu como exemplo. Né? Vou trazer um exemplo
Vou trazer um exemplo para vocês que eu acredito que eu nunca tenha contado. Em 2017, que eu entrei numa grande empresa para fazer um trabalho X, e aí vocês já sabem, não funcionou como eu queria, me obrigou em 2018 mudar um pouco as minhas atitudes e o meu comportamento. E aí eu ingressei na BRHRS, e uma vez por mês, a BRHRS aqui tem um café da manhã. Eu morria de vergonha de chegar no evento da BRH uma vez por mês lá, porque assim, eu me sentia deslocado. Ah, como é que eu vou falar? Sério? Eu, Luciano Steffen, como é que eu vou falar com fulano? Eu ficava de canto, com a pastinha, pronto para começar as anotações para assistir a palestra. Gente, não tem outro caminho. Tu tá num ambiente com pessoas, aí eu ficava feliz assim, pá, encontrei fulano, encontrei a Jo, e aí isso já ia me dando segurança. Hoje, em janeiro agora vai ter de novo, se eu tiver que ir, é muito diferente. Mas por quê? Exercício, treino. Sim. Né? Todo mês indo aos encontros, conhecendo pessoas, saindo do meu estado frozen, é por isso que eu sempre digo para vocês, eu posso falar com tranquilidade de sair desses estados frozen, porque eu sou um exemplo vivo que vivia congelado. Apesar de ser forte em comunicação, medo de interação presencial. Mas eu consegui vencer isso e hoje eu vou para cá, para lá, faço palestra, troco, fui no Cariocas, foi fantástico. E não, com a mesma naturalidade que eu faço live. Sim. Eu também eu nunca gostei de falar em público, mas no momento que eu assumi a posição de supervisora e eu tive que me posicionar, falar para muita gente, em A muitos Sol não momentos eu acreditou. fiquei. A Sol não acreditou, mas é verdade, só. Em muitos momentos eu tive no lugar do meu coordenador, me posicionando em reuniões, tendo que parar 300, 400 pessoas numa operação para poder falar, ou era, ou era. Então, assim, não tinha como ter medo, né? E hoje, quando eu palestro, eu ainda às vezes miro, né, um ponto para eu olhar e me dá aquele frio na barriga. E vai existir sempre. E eu quero que continue existindo sempre. Porque é o frio na barriga que me faz ter a vontade de melhorar, que continuar a palestrar. Então, assim, isso é muito bom. E quando você olha o olhar das pessoas balançando a cabeça, ou às vezes pensando, tal, quando eu vejo alguém muito calado, eu falo assim, caramba, eu acho que não estou agradando. E a gente teve isso no último Cariocas, aquele menino falou assim, olha, eu vou falar pela primeira vez. Ele Quando a se gente sentiu estava na roda seguro. de Eu achei conversa. lindo. Eu me senti seguro agora para falar. E ele contou assim, ele ouviu a palestra inteira, ele fez um apanhado de tudo que a gente tinha falado até ali, e a gente estava no final do evento, então assim, ele estava calado, só absorvendo as informações, e essa questão dele se sentir seguro me deixou muito feliz, porque o ambiente é esse, entendeu? E flui. Simone, eu não sei se eu conseguiria subir num palco para cantar. Eu, sinceramente, admiro demais quem faz isso, mas eu não sei se eu teria essa coragem de subir no palco para cantar. Mas é isso que a gente faz. Então, assim, e tudo isso é treino. Eu não vou pegar e palestrar daqui a 10 minutos se eu não treinar. A gente precisa treinar, e não é vergonha nenhuma, nem minha, nem do Luciano, falar que a gente treina, que a gente estuda. Ontem, eu percebi que nessa semana do Natal e Ano Novo, eu terminei 2 livros. Um da Unique Stories, da minha querida Gamoná, que foi fantástico, e eu vou passar a distribuir, dar de bônus nas minhas mentorias. E eu terminei ontem de marketing de conteúdo, que minha cabeça foi bombando do Rafael Rez. Eu falei, caramba, eu procrastinei 2019 todo para ler alguns livros, e em um dia eu comi 1 ou 2 Mas dias, eu isso, comi Priscila, os não livros. aconteceu. Ó, agora entra de novo o Luciano. Isso não aconteceu naquele dia. Isso foi uma construção ao longo dos Construção. 365 dias do ano. E aí aquilo foi ficando no teu subconsciente. Quando tu fizeste a leitura dos livros, o teu ser integral estava pronto para absorver aquela leitura. E por isso que te acendeu todos os neurônios. Ó, Olha e só, vou nossa dizer, live está chegando ao fim. Tem que fazer a fotinho, né, que a Simone já fez, e tem que encerrar. Porque quando é bom eu é vou assim.
Eu vou dizer duas coisas. Eu também só li porque o meu celular ficou sem bateria, eu pus ele no quarto para carregar e esqueci dele por 3 horas. Entendeu? Então larguem essa porcaria de celulares de vocês. Hein? Quando acabar a live, vai fazer outra coisa. Esta foi a última live do ano. Esta é a última segunda-feira do ano. Corre lá e faz a tua programação, faz o teu planejamento, o que tu queres fazer em 2020, onde tu queres chegar em 2020. Porque assim, ó, planejamento nenhum, debaixo da ponte também serve. Se fizer um planejamento, mesmo que ele seja muito top, qualquer lugar será entre debaixo da ponte e aquele local top. E numa dessas, tu alcança o lugar top. Muito obrigado, pessoal. Feliz 2020 para todos vocês. Beijo! Beijos!